E aí, Dev, beleza? Aqui quem fala é o Douglas e hoje a gente vai ver um conteúdo muito bacana sobre funções no JavaScript. A gente vai ver algumas formas diferentes de estar invocando funções no JavaScript e ver as diferenças de cada uma delas, tá? Então, como a gente sabe, o JavaScript, se tratando de funções, nos oferece muita flexibilidade e muitas formas diferentes de trabalhar. Inclusive, esse vídeo aqui, ele vai estar fazendo parte, tá, de uma playlist que eu estou fazendo sobre funções no JavaScript, que está aqui no canal. Hoje ela já conta com 3 vídeos, que é Aprendendo Funções do Zero, a parte 1, onde a gente vê do básico lá, passo a passo. Depois, na parte 2, a gente já vê uns conceitos um pouquinho mais avançados. E finalizando aqui com um vídeo dominando aí as funções de callback, um callback que é um conceito e muito utilizado no JavaScript, tá? Então é importante que você tenha esse conhecimento. Caso você não tenha visto nenhum desses vídeos, fica o convite para assisti-los e ficar por dentro aí desse conteúdo, ok? Antes da gente continuar, se inscreve aí no canal, não esquece de deixar o like no vídeo, isso me ajuda demais aqui a estar produzindo cada vez mais conteúdos e também fazer com que esse conteúdo chegue aí a cada vez mais pessoas, ok? Então vamos lá, vamos para o conteúdo desse vídeo aqui e vamos ver essas formas diferentes de invocar funções no JavaScript. Estou aqui com o meu Visual Studio Code aberto e aqui tem as 3 formas que a gente pode estar invocando funções no JavaScript. Então a invocação como função, que é a nossa default, como método e como construtor. Beleza? Então a gente vai ver alguns exemplos para cada uma dessas formas. Então o primeiro que eu vou fazer aqui é uma função chamada soma. Então essa função soma vai receber 2 valores e vai simplesmente retornar o A mais B, ok? E se a gente for chamar nessa invocação default, é aquela que a gente já está muito acostumado, a gente mais viu aqui no canal foi esse tipo de forma e também a mais usada no JavaScript, tá? Que é simplesmente chamar a função através dos parênteses, tá? E a gente passa para dentro desses parênteses o quê? Os parâmetros dessa função. Então eu posso passar aqui 1 e 1. E no momento que eu fizer isso aqui, eu só tenho que exibir no console.log, senão não vai aparecer nada. Eu vou ter lá o meu retorno da minha função. Então, essa aqui é a invocação como função, a forma default, que nem eu já mencionei, e aquela que a gente não precisa ver muito, porque a gente está super acostumado, né? Depois nós temos a invocação como método, tá? A invocação como método já muda um pouco as coisas. Por quê? Porque olha só que interessante, eu vou criar aqui eu vou chamar de calculadora, tá? Vai ser um exemplo bacana para a gente ver. E essa calculadora ela vai receber um objeto. Aqui inicializei ela como um objeto na forma literal do JavaScript. E agora, o nosso objeto, só vou mudar o nome aqui para a gente escrever um pouquinho menos, eu vou chamar de calc. Então o calc vai ter o método somar. E esse método somar, o que vai fazer dele um método, na verdade, né, é estar recebendo aí uma função, que também vai receber A e B. Beleza? E a gente vai ter o que aqui? Vamos ter um console.log, que vai simplesmente colocar aqui o A mais B, ok? Beleza, e na hora que eu chamar aqui, eu coloco calc.somar. Então, dessa forma aí, eu vou ter o resultado aqui, ele deu um NaN, porque eu não passei nada, e ele acabou recebendo 2 undefined. Então, eu vou passar 1 mais 1, 1 e 1, na verdade, aí eu tenho a saída 2, beleza? Ok, então é uma forma um pouco diferente, mas tem uma mudança aqui que a gente ainda não está vendo, tá? Qual é essa mudança? Bom, primeira coisa eu vou descomentar o código que eu comentei, e aqui dentro da minha function soma, antes de ter o return, eu vou colocar um console.log no this, tá? No momento que eu faço isso, eu vejo que o this ele está apontando para o objeto global window, nesse caso aqui de invocação como função, tá? E o que isso nos desperta, assim? O que isso nos chama a atenção? É que o this no JavaScript ele tem um comportamento diferente dependendo do contexto, da forma que a função é invocada ou da forma que ele está sendo utilizado, tá? Então, nessa invocação como função, o this ele aponta para o objeto global window. Mas e aqui, na invocação como método? Para quem que o this aponta? Se a gente colocar novamente um console.log, a gente já vai ter uma diferença aqui. O this está apontando para o objeto, ele está apontando aqui para o calc, tá? Ele não aponta mais para o objeto global window, mas sim ele aponta para o próprio objeto, tá? O contexto dele aqui já é diferente, certo?
Isso quer dizer o quê? Bom, isso quer dizer que se a gente fizer aqui uma função calc e colocar mostrar resultado e passar para ela uma função que ela vai receber aqui o resultado e vai simplesmente colocar um console.log do resultado, a gente pode vir aqui e chamar a função dis.mostrar resultado, já que o dis está apontando para o objeto calc, então tudo que tiver no objeto calc eu tenho acesso com o dis, incluindo a função mostrar resultado e qualquer outra propriedade que eu precise colocar ou que eu tenha, né, dentro do meu objeto calc. Então, ao fazer isso, percebe que a minha saída ela continua 2 e aqui na hora de imprimir o dis, ele já mostrou para a gente aí que tem uma função chamada mostrar resultado e também tem uma função somar. Se eu criar qualquer outra propriedade aqui, como por exemplo calc.tipo operação e colocar aqui uma string soma, ao salvar ela também vai começar a aparecer aqui no meu dis, porque afinal, lembre-se, o dis é na verdade apontando aqui, ele é e aponta para o objeto calc, ok? Então essa já é uma sutil diferença e muito importante, tá, em relação ao dis aqui nesse nosso exemplo, beleza? Então a gente vai fazer mais um agora, que é a invocação como construtor, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou comentar esse código aqui e o código de cima também. E a gente vai criar seguindo aí o mesmo exemplo da calculadora. Eu vou ter aqui uma function que eu vou chamar de calc. E essa function calc eu vou criar aqui só para ilustrar o tipo operação, que vai ser soma, ok? E aí, se eu fizer aqui, criar um objeto chamado calc, e aqui olha só que diferença interessante. Você viu que eu coloquei aqui a minha função no JavaScript com uma letra maiúscula, né? Isso aqui é uma convenção, uma boa prática quando a gente quer utilizar uma função como construtor, tá? Se eu não quisesse, eu poderia manter lá o calc normal. Mas, como eu sei que eu vou utilizar como um construtor, eu coloco a primeira letra maiúscula, ok? Dessa forma aqui, algumas coisas acontecem, tá? A primeira delas é, vamos só ilustrar, eu quero acessar aqui a propriedade tipo operação. O que você acha que vai aparecer aqui na tela para mim? Apareceu undefined. Bom, aqui tem um erro, na verdade, nesse código, né? O tipo de operação, na verdade, ele está sendo declarado no escopo mais alto. Eu não coloquei nem o let, nem o const, então o escopo dele é maior, tá? Então, se eu for, por exemplo, pegar aqui o tipo operação, ele vem o soma, porque eu acabei declarando, ele automaticamente ficou no escopo mais alto de declaração de variáveis, equivalente aí a utilizar o var, tá? Se eu declarasse ele aqui com o var, eu teria aqui undefined e o tipo operação. Na verdade, o tipo operação ele estaria como is not defined também, tá? Ele não pegaria como var. O var acaba restringindo o escopo dele aqui dentro da função também, e dessa forma aqui é uma forma diferente, então como se eu estivesse declarando com var, indo para um escopo ainda mais alto, ou seja, estando disponível aí em todo o nosso código JavaScript, tá? Mas o que a gente quer mesmo aqui é usar o dis, tá? Então se eu puxar o dis.tipo operação, o dis, nesse caso, ele também aponta para o contexto da minha função, ou seja, ele pertence ao calc. Tá? Dessa forma que se eu salvar, agora sim eu tenho aqui o meu tipo de operação sendo o soma, ok? Só que tem um detalhe, né? Dessa forma eu conseguiria estar alterando aqui, se eu quisesse, de uma forma externa da minha função calc. Por exemplo, eu quero que o meu tipo operação agora, na verdade, seja subtração. Se eu fizer isso, eu tenho subtração. Só que se você já tem algum conhecimento de orientação a objetos, sabe que isso não é nada bom. A gente não pode deixar aqui, fora da nossa função, a gente fica alterando algumas propriedades que são importantes para a gente dentro da função. Ou seja, o acesso delas deveria ser restrito, deveria ser encapsulado. Então, como é que a gente faz isso aqui? Bom, a gente pode utilizar aqui a palavra-chave let ou const, tá? Porque dessa forma aqui, o tipo de operação, se a gente for tentar acessar ele agora, vai ser undefined, tá? A gente não consegue mais ter acesso ao tipo de operação.
Mas e como que a gente faz se a gente quiser ter acesso ao tipo de operação? Por exemplo, eu quero trocar ou então eu quero recuperar o tipo de operação. Bom, basicamente a gente precisa ter funções para isso. Então eu posso criar aqui o get tipo operação. Get tipo operação vai receber uma function e essa function vai simplesmente aí retornar para a gente o tipo operação. Da mesma forma, para a gente setar um valor no tipo de operação, a gente pode ter um set tipo operação. Tá? E aqui a gente vai receber um tipo por parâmetro, onde o tipo operação vai receber esse tipo que está sendo enviado por parâmetro. Dessa forma, se a gente pegar aqui a nossa função calc, a gente pode ter acesso aqui ao get tipo operação. Nesse momento a gente recupera o soma e se a gente quiser, a gente pode ainda estar alterando, né? Com a função set tipo operação, eu vou passar aqui subtração. Beleza? Então a gente consegue estar fazendo isso e também a gente consegue criar qualquer outra função que a gente precise aqui dentro dessa nossa function calc, tá? Então isso é a forma de trabalhar com invocação como construtor. Então a gente, só para finalizar, a gente pode ter aqui uma função somar, que vai receber A e B. E a gente vai ter também aqui uma função que é amostrar resultado, que vai receber, vou chamar de res, e vai colocar um console.log aqui do res, ok? E aí a gente pode fazer aquele mesmo esquema. A gente pode chamar aqui com o this o mostrar resultado, passando aí o A mais B. Ok? E no momento que a gente for utilizar isso, a gente pode simplesmente aqui pegar agora e chamar a nossa função somar, passando 1 e 3. Então, no momento que eu salvo, eu tenho ali na minha saída o 4. Ok? Então, eu espero que você tenha compreendido, tá, o conteúdo desse vídeo e vamos fazer só uma revisão rápida antes da gente encerrar, beleza? Então, vamos lá. O que foi aqui, né? Na function default, aqui a invocação default, a gente acaba utilizando aí o this apontando para o objeto window, tá? Essa é a grande diferença em relação às outras duas. Na invocação como método, o this ele aponta para o objeto, ou seja, ele aponta aqui para o nosso calc. Com isso eu consigo acessar qualquer propriedade e também qualquer função dentro do objeto fazendo uso do this. Na invocação como construtor, a ideia é a mesma. A gente tem uma function calc que a gente declarou aí com uma letra maiúscula, por ser uma convenção e boa prática, e a gente também utiliza o this para fazer referência à função aqui calc. Então a gente pode utilizar para acessar as nossas funções, ou seja, atribuir valores ao calc. Por exemplo, aqui a gente criou mostrar resultado que pertence ao calc, somar e outras funções como set e get do tipo de operação. Para a gente declarar ou simular uma variável como se fosse privada aqui no nosso mundo de orientação a objetos, quando a gente vem para o JavaScript, a gente pode usar o let e o const que a gente não tem acesso a fora, né? Não tem acesso a essa variável de fora da função. É uma forma de a gente estar encapsulando e protegendo o valor aí das nossas variáveis internas aqui na nossa função, ok? Então eu espero de verdade que esse conteúdo ele tenha sido útil para você, que você tenha conseguido entender e assimilá-lo. Não deixe de praticar e refazer os exemplos para você entender cada vez mais. E não deixa também de se inscrever aí no canal, não se esquece, para você estar sempre aí acompanhando os últimos vídeos, estar sempre ligado, uma vez por semana tem algum conteúdo maneiro aí sobre JavaScript e vai vir muito mais coisa de funções por aí, tá? Não acaba aqui, como eu mencionei, funções elas são muito flexíveis aí no JavaScript e tem bastante conteúdo pra gente ver. Então vou ficando por aqui e até os próximos vídeos.